A maioria das pessoas que falaram sobre o caso Elisa Lam cometeram um erro. O que aconteceu com ela não é um mistério, não é uma teoria da conspiração, não é um suspense e muito menos foi causado por uma força sobrenatural do infame Hotel Cecil. É tudo muito simples. Hoje eu vou te mostrar a verdade definitiva e eu vou provar para você. Vou mostrar todas as teorias mitológicas e no final os fatos, a conclusão sobre o que realmente aconteceu. Oi, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Monique Iris e hoje vamos falar sobre o caso Elisa Lam. Nossa, vai fazer 10 anos, parece que foi ontem que eu ficava atualizando as páginas dos sites, ansiosa por notícias da jovem desaparecida. É um caso famoso, muito falado, e eu até nem pensava em falar a respeito porque já falaram muito. Me pediram muitas vezes nos comentários e eu achava que era um caso batido, que já havia sido falado exaustivamente e que não tinha mais nada para dizer sobre. Eu fui assistir alguns vídeos sobre o que a galera disse e foi até bom, porque eu discordo de tudo que eu vi por aí. É bom ter esse debate porque, além de eu discordar veementemente, imagina só que chato, todo mundo replicando as mesmas coisas. Às vezes eu acho essa indústria de influenciadores um pouco sensacionalista e eu vou explicar no decorrer do vídeo, ok? Se você já viu muito sobre Elisa Lam, eu garanto que você pode assistir a esse vídeo com a consciência tranquila. O que eu vou trazer aqui são fatos, nada de achismos ou especulações. Aliás, eu vou trazer as teorias que circulam por aí, as firulas todas e a conclusão ao final com os fatos. E contra fatos, meus amigos, não existem argumentos. Mas antes eu preciso convidar você que gosta desses assuntos a se inscrever no canal. Aqui tem vídeo novo toda semana, sempre com uma história grotesca, porém real. Se você já faz parte aqui dessa comunidade, já deixa o like agora para não esquecer. Muito obrigada, agora vamos começar. Para esse vídeo, além de toda a informação disponível, eu também assisti, aliás, 2 vezes, o documentário do Netflix, Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil. Assisti assim que foi lançado e agora para relembrar. Ao longo do vídeo eu vou citar alguns aspectos que eu achei bom ou ruim nesse documentário. Me conta aqui se você já viu e o que você achou. Bem, a Elisa Lam era uma jovem canadense, alguns dizem chinesa, mas na verdade ela nasceu em Vancouver. Era filha de imigrantes chineses de Hong Kong que empreenderam no Canadá. Ela tinha 21 anos e morava com sua família, os pais e uma irmã. Estudava na Universidade da Colômbia Britânica. A Elisa era uma garota Tumblr. Ela fazia dessa rede o seu diário, onde contava seu processo com a questão da bipolaridade, uma doença crônica que ela enfrentava. Ela relatava suas sensibilidades, seus medos e questões de qualquer jovem, como, por exemplo, seu desejo de viajar, conhecer pessoas, suas inseguranças. Ela representa muitas de nós nessa idade. Em 28 de janeiro de 2013, ela desembarcou em Los Angeles, na Califórnia, com uma reserva pelo site em um hotel, um tal de Stay On Man. Esse hotel tinha uma pegada mais jovem, mais cool e tinha uma boa avaliação por jovens que buscavam quartos pagando bem pouco. Ela fez uma reserva de um quarto compartilhado nesse hotel para pagar ainda menos. Pensa que incrível, uma jovem cheia de sonhos viajando sozinha para outro país. Ela estava em Los Angeles, um lugar com várias atrações turísticas badaladas. Fora o clima que é bem mais quente, bem diferente do que ela estava acostumada lá no Canadá. Gente, essa foi a expectativa, tá? Porque a realidade era bem diferente. Primeiro que a Elisa alugou um quarto em um hotel que ficava na região mais barra pesada da cidade. Ali ao redor era uma área chamada Skid Row, um dos lugares mais violentos e abandonados dos Estados Unidos.
onde vivem cerca de 10 mil moradores de rua. Para Skid Row vão os presidiários que recebem a liberdade, pacientes com alta em manicômios. Ali tinha tráfico de substâncias ilícitas, assassinatos. Até no documentário tem um policial que contou sobre uma cena que ficou bem marcada na mente dele, do dia que ele viu um morador de rua comendo um pombo vivo. Ali em Skid Row desapareciam pessoas todos os dias e era assim há pelo menos 75 anos. Era uma área limite. Essas pessoas ficavam ali no submundo do crime para não poluir as áreas turísticas da cidade. A primeira realidade era essa, péssima, aliás. Agora, a segunda realidade era que o Stay On Man era uma farsa. Era um hotel com uma péssima reputação que agora estava maquiado. Eu digo maquiado porque, na verdade, era um hotel chamado Hotel Cecil, fundado em 1924 numa região anteriormente próspera. Era um hotel chique que custou bem caro, mas então, com a Grande Depressão e a crise, o hotel virou um cortiço e ficou conhecido como Casa dos Assassinos Maníacos. Também é chamado de Hotel da Morte. Ali aconteciam com frequência diversos crimes, pessoas tiravam suas vidas ali também, serial killers super infames moraram um tempo lá. Esse hotel era obrigado por lei a ter uma cota para abrigar sem-tetos. Era tipo um projeto social do governo com moradias bem baratas. Não tem como contar quantas pessoas morreram ou foram mortas no Hotel Cecil, porque muitos casos não são divulgados. Os que foram divulgados, eu fiz um vídeo contando caso a caso, pode ficar tranquilo que eu vou deixar na tela final. Mas, assim, a situação do Cecil não é nada boa. Reputação horrorosa. A única coisa boa que sobrou dos bons tempos do Cecil foi o saguão, que é lindo e imponente. Só isso. Mas foi uma estratégia dividir o hotel em dois. No Stay On Man ficariam os hóspedes e na parte do Cecil ficariam os sem-teto. Mas era o mesmo hotel, inclusive o mesmo elevador, só os andares que foram classificados com novos nomes. É difícil dizer algum quarto em que não morreu alguém. A própria gerente falou isso no documentário. Ela contou que, por alto, uns 80 assassinatos nos 10 anos em que ela trabalhou lá. Lembra do que eu falei sobre expectativa e realidade? A realidade da jovem Elisa Lam, que tinha acabado de chegar em Los Angeles para viver uma experiência turística, era essa. A Elisa ligava todos os dias para sua família, mas então, no dia 31 de janeiro, após 3 dias em Los Angeles, ela não ligou mais. No dia seguinte, dia 1º de fevereiro, seria o dia do check-out dela. Ela não fez o check-out e então é protocolo do hotel esvaziar o quarto para que outros hóspedes possam usar. Ensacaram as coisas da Elisa e tudo certo. Nesses poucos dias que a Elisa ficou hospedada no Cecil, ela causou. Alguns funcionários a viram em áreas restritas e pediram por gentileza que ela saísse. Lembra que ela optou por usar um quarto compartilhado para pagar menos? As jovens que dividiram o quarto com ela reclamaram na administração que a Elisa escrevia bilhetinhos e deixava na cama delas pedindo que elas fossem embora, entre outras coisas. Então, a gerência achou por bem dar a Elisa um quarto privativo só para não terem mais dor de cabeça. Teve uma vez que ela gritou no saguão do hotel que ela era louca. Ela estava com um comportamento estranho, mas então me diga agora você. O que você faria se trabalhasse em um hotel e visse um hóspede fazendo isso? Essa gerente foi crucificada por não ter chamado a polícia, por não ter avisado que a Elisa estava agindo assim, não ter entrado em contato com a família. Depois que tudo aconteceu, tentaram colocar responsabilidade no hotel, mas eu vou chegar lá, só estou fazendo um paralelo. Faz sentido para você, ainda mais se tratando do Cecil, onde tinham hóspedes muito mais polêmicos que a Elisa? A gerente ia ligar para a polícia. Alô, tem uma jovem aqui com um comportamento muito estranho, ela escreve bilhetinhos, expulsando os outros hóspedes.
Sério, a polícia ia rir na cara dela. Mas não se preocupem que eu vou voltar nesse assunto. No dia 1º de fevereiro, Elisa foi dada como desaparecida. Aí começou uma busca por ela, mas a princípio eles suspeitavam de várias coisas. Ela podia estar nas ruas, podia ter sido raptada, afinal de contas era normal por ali esse tipo de coisa. Então foi feita uma varredura nas possibilidades, mas como a cidade era muito perigosa, apenas 4 policiais ficaram com a investigação do desaparecimento da Elisa. Os outros tinham outros casos para resolver. Esses investigadores pegaram as gravações das câmeras de segurança. Lá eles viram que a Elisa não tinha saído do hotel. Eles acharam um vídeo bizarro dela no elevador e após isso ela não havia saído. Ela ainda estava ali. Foram colocados cães farejadores no hotel. Cada cantinho foi vasculhado. Ok, nem todos. O hotel tem 700 quartos, então 4 policiais estavam fazendo o seu máximo. Os dias estavam passando e nada de encontrarem a Elisa. A polícia decidiu que deveria divulgar o vídeo. São 4 minutos de vídeo e eu duvido muito que você não tenha visto. Eu não vou pôr aqui porque eu não sei se eu tenho autorização, mas caso você não tenha visto, eu vou deixar nos comentários para você ver depois. É um vídeo polêmico. Elisa age estranhamente. Ela parece estar assustada, fugindo de alguém. Ela aperta todos os botões do elevador. Ela faz um movimento estranho com as mãos, quase que se suas mãos tivessem vontade própria. O elevador estava parado no 14º andar. A porta não fecha. A Elisa apertou ali no desespero vários botões, entre eles um botão que segura o elevador, então por isso a porta não fecha. Esse vídeo do elevador é um capítulo à parte. Existem muitas coisas que as pessoas deduzem a partir desse vídeo. É uma pena que não exista uma câmera nesse corredor. Isso dá margem a várias teorias. Pessoas dizem que ali tem uma pessoa tentando contra ela, talvez o assassino. Alguns dizem ver um pé ali fora do corredor, o que não passam de especulações. No vídeo, a data e o horário foram embaçados pela própria polícia porque é um procedimento comum para eles omitirem alguns dados durante investigações. Eles também colocaram o vídeo em slow para que o rosto de Elisa ficasse bem destacado. Isso também foi motivo para os teóricos da conspiração dizerem que os funcionários do hotel editaram o vídeo para esconder o assassino e que o assassino deveria ser um funcionário do hotel. Isso foi desmentido pela própria polícia, que admitiu ter feito as alterações pelos motivos que eu disse antes e que eles receberam o vídeo íntegro da administração do hotel. Lá nos Estados Unidos, quando aconteceu esse incidente, a internet veio abaixo. Vários youtubers, blogueiros de mistério viram uma oportunidade de explorar o caso. Até no documentário aparecem alguns, eles foram chamados de detetives da internet. É uma parte completamente dispensável no documentário. Essas pessoas queriam fazer esse caso render o máximo possível para atrair uma audiência. No documentário tem personagens importantes como o detetive oficial do caso, o legista forense que fez os exames no corpo, a gerente geral do hotel na época do caso, o funcionário que encontrou o corpo, muito legal. Mas a maior ênfase é dada a esses desocupados que na época ficaram como urubus, criando teorias da conspiração nas redes sociais. Essas pessoas só atrapalharam a investigação e confundiram o público. A investigação estava seguindo lentamente até que alguns hóspedes começaram a reclamar que a água estava fraca, com uma cor escura e um gosto ruim. Um funcionário foi enviado até o terraço para ver o que estava causando esse problema. Ele se depara com a tampa da cisterna aberta. Quando olha para a água, ele vê um corpo flutuando. Uma jovem nua, pálida, era 19 de fevereiro de 2013. Elisa estava 19 dias desaparecida. E era ela ali. O homem, assustado, fecha a tampa da caixa de água e avisa a polícia.
Os investigadores lamentaram muito. Nessa parte do documentário, eles disseram que olharam o telhado, mas quem ia imaginar? Eles não tiveram a perspicácia de olhar dentro dos reservatórios e eles eram muito altos para que fossem vistos de cima. Talvez, se eles tivessem visto que a tampa estava aberta, eles até fossem averiguar. Eu me pego pensando, nossa, eu acho que eu teria tido essa intuição de olhar a caixa de água. É que hoje, sabendo dessa história, fica tão óbvio, não fica? Como Elisa foi parar na caixa d'água foi o primeiro parâmetro para investigar. Haviam duas formas. Uma era pela escada de incêndio. Um cão da polícia tinha sim encontrado o cheiro dela na janela que leva a uma escada de incêndio, mas depois o cheiro se perdeu. A outra forma de acessar o terraço era por um acesso que, teoricamente, tinha um alarme que deveria soar quando alguém não autorizado passasse. Eu digo teoricamente porque não era muito confiável. O alarme estava ali e tinha avisos de que não era permitido a entrada, mas não era difícil acessar o telhado porque não tinha supervisão. Até no documentário, alguns youtubers que se hospedaram lá conseguiram entrar facilmente. Aparentemente, o alarme estava quebrado. Lá em cima tinha vestígios de que muitas pessoas subiam ali, tinha pontas de cigarro, embalagens de lanche. Dava para ver que o acesso aos tanques de água era fácil. O terraço era um lugar frequentado. No dia do check-out, o quarto estava normal, um pouco bagunçado, mas sem nenhum sinal de arrombamento. Nas coisas dela não haviam substâncias ilícitas, só pertences pessoais mesmo. Não haviam câmeras no andar de Elisa e as outras não eram bem posicionadas. O caso tomou uma super proporção, só se falava nisso nos fóruns. A procura pela hospedagem no Cécio cresceu muito. Vários jovens queriam se hospedar lá para gravar vídeos e esses detetives da internet foram cada vez mais se intrometendo no caso. A caixa de água onde Elisa foi encontrada media 2,5 metros e estava em uma plataforma a pelo menos 3 metros acima do telhado. A tampa do reservatório pesava 9 quilos, o que é bem tranquilo de abrir. Uma vez ali dentro, não tem nada para se apoiar para retornar à superfície. A menos que a caixa esteja bem cheia, mas isso não é possível em um hotel com muitas pessoas usando a água o tempo inteiro. O que eu quero dizer é que não tem como Elisa fechar a tampa. Essa informação da tampa é decisiva. Quando a polícia chegou ao telhado, encontrou a tampa da cisterna fechada. Mas vocês lembram que antes da polícia chegar lá, um funcionário tinha ido lá olhar? Esse funcionário disse que quando chegou lá, a tampa estava aberta. Foi ele quem fechou e chamou a polícia. É uma reação plausível. Ele viu o corpo, se assustou e fechou a tampa. Essa informação, a tampa estava fechada quando a polícia chegou no terraço, causou uma grande falha de comunicação na mídia. Várias pessoas usaram isso como a prova de um crime, que alguém trancou Elisa no tanque para morrer. Foi tipo um telefone sem fio. Foram passando a informação incompleta e deu nisso. Infelizmente, não haviam câmeras no terraço. O próximo passo seria uma autópsia, que demorou uns 4 meses para ficar pronta e o resultado final foi: não havia nenhum arranhão no corpo de Elisa, nenhum trauma, nenhum ferimento, nenhum sinal de estrangulamento, nada, nenhum indício de qualquer agressão que fosse. Também não havia sinal de abuso sexual, não havia ingestão de álcool, nem de substâncias ilícitas ou alucinógenas. Ela estava pura. Os únicos medicamentos encontrados no corpo de Elisa eram os medicamentos que ela mesma tomava, os prescritos para bipolaridade, mas com um porém. A dose estava muito inferior ao que ela tinha que tomar e ela não tomou seus estabilizantes.
Em contrapartida, os vidros dos remédios estavam com uma quantidade acima, o que indica que Elisa não estava tomando seus remédios. Isso era um risco muito grande para ela ter mudanças de humor. Em seu Tumblr, ela dizia que odiava tomar seus 4 remédios diários. A causa da morte foi dada como afogamento acidental, porque nenhuma evidência de crime foi encontrada. O reservatório era de difícil acesso e chegar até lá carregando um corpo sem danificá-lo era uma tarefa impossível. A cena foi analisada e não havia nenhum indício. Todas as suspeitas possíveis não puderam ser provadas. O relatório da autópsia tem 2 opções assinaladas porque o perito cometeu um erro. Ele marcou como causa não determinada, mas depois ele reverteu como causa acidental. Isso também foi motivo de especulações. Falaram que alguém subornou o perito. Mas, de qualquer forma, a morte de Elisa não deixa de ser uma causa não determinada, porque não havia indício de afogamento. É muito raro detectar um afogamento numa autópsia. O diagnóstico de afogamento é considerado um dos mais difíceis da ciência forense, porque os sinais podem não aparecer ou mesmo sumir muito rápido. E Elisa estava há 19 dias ali. Mas o perito corrigiu a causa, ele trocou não determinada, que caberia perfeitamente, por acidental. Não vejo motivos para polêmica nisso. Em seu último dia, Elisa foi a uma livraria comprar livros e, como eram pesados, ela pediu uma entrega no hotel. Aparentemente, ela estava normal, só que mais tarde ela foi expulsa da gravação de um programa de TV porque estava alterada. Quando ela não tomava os remédios, agia assim, porque na verdade ela era amigável. Ela jamais agiria da forma que agiu se estivesse tomando os seus remédios. Ela não trataria mal suas colegas de quarto, ou seja, ela já chegou a Los Angeles se libertando dos remédios. Os detetives da web foram vasculhando as possibilidades e encontraram algumas coincidências. Tinha um filme chamado Água Negra, de 2005, que tinha uma série de semelhanças com o caso. Inclusive, esse de 2005, não lembro se eu assisti, mas eu assisti o de 2002, que é japonês e é muito bom. Eu já não lembro de muita coisa sobre, mas eu lembro que eu fiquei pensando nesse filme por muito tempo, foi bem marcante. Eu não quero entrar nos pormenores do filme, porque daí eu acabo dando spoiler, mas tem muita semelhança com o caso da Elisa. Vale a pena assistir, tem uma avaliação de 81% no Rotten Tomatoes. Outra estranheza era que tinha um registro no site da livraria que a Elisa comprou os livros em seu último dia de vida. Na data que ela comprou, tem um rastreio com um CEP que, se você colar no Maps, vai aparecer o cemitério onde Elisa está enterrada. Mas isso pode ter sido perfeitamente feito de propósito. Outra coisa que cogitaram foi que Elisa podia ser uma cobaia, um acobertamento para enviar um surto de tuberculose para Skid Row, uma conspiração do governo para acabar com aquela população de sem-tetos. Na faculdade em que ela estudava, tinha um centro referência em tuberculose e o exame que usaram para testar a doença em Skid Row se chamava Lan-Elisa. Daí começaram a dizer que ela havia sido morta porque sabia demais. Essa teoria é bem criativa até. Sobrou até para um metaleiro. Ele começou a sofrer bullying porque fez uma música que as pessoas disseram que foi feita para Elisa e que esse cara estava hospedado no Hotel Cécio. Ele foi acusado pelos detetives da web de matar Elisa e foi até ameaçado de morte. Mas no final das contas, o cara tinha se hospedado no Cécio 1 ano antes de Elisa e na época que ele morreu, ele nem estava nos Estados Unidos. Para vocês verem como essas pessoas foram longe demais. Se achavam investigadores, mas então deveriam ir trabalhar no FBI e não ser youtuber. Só que o mais triste é que muitas pessoas ainda hoje insistem em dizer que a polícia e o hotel se uniram para acobertar o caso.
insistem em dizer que foi um crime. Elisa era uma jovem em apuros. Eu dei uma olhada no Tumblr dela, que ainda está no ar. Após a morte dela, ainda tiveram muitas postagens. Como você pode programar postagens na plataforma, ela deve ter deixado programado. Mas você vê claramente nas frases dela que ela era uma pessoa muito inteligente, introspectiva, exaltava a intelectualidade, tinha muita empatia. Ela fez uma postagem se solidarizando com as vítimas da Boate Kiss aqui no Brasil, um incidente que ocorreu apenas 4 dias antes da morte dela. Elisa gostava de Harry Potter, fotografia, pensamentos, citava grandes autores, gostava de falar sobre o lado sombrio do ser humano, também gostava de postar fotos de comida como uma boa taurina, era fã de moda antiga, principalmente vitoriana, mas também de moda contemporânea. Ela gostava de viajar, gostava de pessoas intelectuais, ela queria conhecer pessoas. O que eu vejo as pessoas falarem a respeito do caso Elisa Lam chega a ser imoral. As pessoas floreiam como crime, como mistério, como bizarro, porque elas não querem dizer que Elisa tinha problemas psicológicos. Fica muito sem graça a história contada assim. Ela sofria o transtorno mais grave da escala, que quando não acompanhado apresenta características psicóticas. A pessoa não consegue separar a fantasia da realidade. Ela precisava de ajuda, não de ser o centro de uma história de mistério. É mais fácil dizerem que foram os fantasmas do hotel, dá uma história mais legal, gera mais conteúdo, ou então dizer que esse caso foi uma teoria da conspiração e está sendo encoberto pelos novos donos do Hotel Cecil, que pagaram a Netflix para fazer esse documentário, para limpar a barra do hotel. Essa história chama mais atenção. É só parar para pensar. A polícia, os profissionais forenses, psiquiatras, neurologistas, os funcionários do hotel, o juiz, toda a equipe de profissionais receberam uma grana de suborno ou uma grana para fazer esse documentário? Foi isso que eu vi dizerem por aí. O senhor da manutenção, coitado, que é estrangeiro, disseram que ele foi pago para mentir sobre a tampa da cisterna. A troco de quê, me diz? O Hotel Cecil não tem reputação a zelar. Vocês não conhecem a história do Cecil? São milhares de mortes que aconteceram ali. Por que iriam usar a Elisa para limpar a reputação do hotel? Não existe reputação. Ninguém foi pago para dizer que foi um acidente, porque realmente foi um acidente. Querer saber mais que a polícia não é apenas pretensioso, mas é de uma soberba incalculável. Existe um limite para tamanha prepotência. Tanto é que o juiz deu causa ganha ao hotel, porque esse caso foi parar no tribunal. Os pais da Elisa entraram com um processo de morte injusta contra o Cecil Hotel. O juiz decidiu que o hotel não poderia prever as circunstâncias que levaram à morte dela. E quanto ao juiz? Ele também está envolvido em teorias da conspiração fajuta? Ninguém teve culpa de nada. Foi uma fatalidade. A Elisa claramente não tinha condições de viajar sozinha. Ela era uma bomba relógio. Mas como que se impede uma mulher de 21 anos de viajar? Os detetives da internet estão cometendo um crime quando fantasiam essa história em troca de likes, usando toda a fragilidade desse caso. Que falta de empatia com o sofrimento do próximo, com a família da Elisa, sendo que a própria irmã dela, Sarah Lam, relatou o histórico de saúde mental de sua irmã aos investigadores, que foi anexado no relatório de autópsia. Ela confirmou que Elisa tinha episódios em que tinha alucinações, achava que estava sendo perseguida. Ela via coisas, ouvia coisas, queria se esconder, ela se escondia debaixo da cama. Uma vez teve que ser internada. Teve uma pessoa que falou assim: "Ah, tá, mas a Elisa jamais se esconderia numa caixa d'água." Gente, uma pessoa em sã consciência realmente não se esconderia em uma caixa d'água,
Mas a Elisa não estava em sã consciência. Ela ouvia em suas alucinações frases como: se esconde, alguém quer fazer mal a você. Se esconde, alguém quer te matar. A maneira como ela age no vídeo do elevador não parece ser de alguém que está fugindo de um criminoso. Ela estava fugindo de algo que só ela via e é perceptível que ela está em um estado de alucinação. Ela aperta todos os botões em um comportamento impulsivo. Ela encosta na parede como uma criança assustada. Ela está eufórica, dá uns pulinhos, os movimentos estranhos com as mãos. Isso te parece normal? A neurologista que deu um depoimento no documentário falou que a gravação do elevador é condizente com um transtorno psicótico, um colapso. Ela claramente não sabia o que estava fazendo. Ela tem delírios e paranoias, que está sendo perseguida. Ela precisava de um lugar para se esconder, um lugar onde ninguém a acharia. Ela entrou na caixa d'água e não conseguiu sair. Ela não alcançou a saída. Ela nadou até ficar exausta. Ela lutou ali sozinha, sem conseguir pedir ajuda. Ninguém iria ouvir. De madrugada, com o relento e a umidade, a temperatura da água caiu muito, causando uma hipotermia. Então, o corpo entra em mudanças fisiológicas. Muitas pessoas tiram suas roupas. É normal e acontece muito de pessoas que morreram na neve serem encontradas nuas. No fim, ela morreu afogada, um afogamento acidental. Mas, infelizmente, pessoas despreparadas insistem em teorias, floreiam histórias quando poderiam alertar muitas pessoas. Foi algo trágico que abre nossos olhos para tanta coisa. Não tem lenda, não tem maldição, não tem assombração, mas ele choca ainda mais porque a realidade é muito mais triste, muito mais dura. A bipolaridade é a maior causa de suicídios nesse século. Talvez Elisa não tenha tido intenção de tirar sua vida, mas a fuga causou esse acidente, quando o simples uso do medicamento poderia ter salvado a vida dela. Existem muitas Elisas por aí precisando de ajuda. A Elisa pode salvar vidas. A bipolaridade pode surgir a qualquer momento na vida de uma pessoa. Após um trauma ou um choque, o cérebro pode reagir, causando essa doença. Se alguém perdeu uma pessoa que amava muito, pode desencadear a doença. Se alguém sofreu um acidente de carro, também pode desencadear. Se você conhece alguém que esteja passando por problemas, observe, ajude. A mídia não divulga o número de pessoas que tentam contra a própria vida para não desencadear um gatilho, mas são números enormes. E uma simples compreensão de tratar o caso como uma doença já ajudaria muito. Como a própria Elisa falou em seu diário, depressão é um saco. Eu vou deixar aqui o vídeo onde eu contei vários casos do Hotel Cecil sobre alguns crimes e pessoas que tiraram suas vidas. É um pouco da história do hotel. Eu coloquei até a frase "muito além de Elisa Lam", porque resume muito bem o vídeo. Deixa aqui suas considerações abaixo, se não concorda, fica à vontade também. Não esqueça de deixar um like se curtiu o vídeo e lembre-se sempre, eu vou te aguardar aqui no próximo vídeo. Tchau!